E que 90% das agências de marketing não vão fazer você ter resultado, não vão fazer você ganhar mais, faturar mais. Eu sei, você é um profissional da saúde, já entendeu que é fundamental você estar bem posicionado no digital para você atrair mais clientes, não necessariamente você atuar só no digital, mas você usar o digital para atrair esse teu cliente, teu paciente. Você já entendeu isso, inclusive você já até buscou ajuda indo até uma agência e pedindo para essa agência fazer o seu tráfego, fazer ali as suas postagens no Instagram, mas ainda assim você não está tendo resultado. Bem, nesse vídeo aqui eu quero te ajudar a entender o porquê que isso está acontecendo e como que você pode resolver isso imediatamente. Um dos primeiros pontos que eu observo no público que busca agência como uma forma de começar a se posicionar no digital é que as pessoas não entendem muito bem como funciona o tráfego pago, como que funciona o posicionamento digital e acaba delegando, de certa forma, delargando toda essa função na mão de uma agência. Agora, por que que as agências não conseguem gerar resultado? Isso aqui é importante você entender. As agências, na maioria das vezes, a grande maioria, ela não vai fazer você faturar mais. E vou te ensinar aqui por que que isso acontece, como resolver, mas entenda que as agências, elas têm estratégias de marketing, de tráfego, onde ela faz uma visão generalista, vamos dizer assim. A agência, ela não se especializa em você. Ela tem uma base de estratégias que ela utiliza e ela coloca essa estratégia também para o seu negócio. Seja você dono de um consultório, dono de uma clínica, ou até buscando mesmo de forma individual se posicionar ali através do digital para atrair mais clientes e pacientes. Essa agência, ela vai fazer algo muito generalista, ou seja, a mesma estratégia de campanha que ela faz para um engenheiro, ou um restaurante, ou uma loja de roupa, assim ela vai fazer para você também. E aí você para e pensa, você como especialista e profissional da saúde, é a mesma coisa de uma pessoa tomar uma iniciativa para comprar uma roupa, uma roupa por impulso, uma blusa por impulso, e comprar um tratamento médico, comprar um acompanhamento de um profissional, não só em questões de preço, de valor, mas também ali da facilidade. É uma atitude, uma iniciativa completamente diferente. Agora, quando você entende essa diferença, você já começa a observar por que que está faltando ou deixando a desejar resultados da agência que talvez você tenha contratado. Isso acontece porque as agências, ela vai sim fazer o trabalho dela, vai fazer os posts, publicar, mas vai faltar muito de quem você é profissional nessas postagens. Eu sei, a agência perguntou para você o que você faz, como que funciona, só que ela faz isso de uma forma muito superficial, é muito generalista. Por isso que eu falo que, se você quer atrair um cliente qualificado, se você quer um cliente que de fato vai ver o seu valor e vai entender que ele tem que investir 3, 5, 10 mil, como eu ensino nos meus acompanhamentos, na minha mentoria Carreira Premium, se você quer vender o seu serviço, que é algo de muito valor, afinal de contas, você transforma a vida de pessoas, você transforma através da saúde, não existe nada mais valioso que isso, você precisa comunicar a sua essência, você precisa mostrar o seu valor e de forma superficial, que é esse tipo de estratégia que a maioria das agências vai utilizar, esse tipo de estratégia não vai gerar esse resultado. E aí, não estou aqui de forma alguma falando mal de estratégias utilizadas pelas agências ou até mesmo falando mal das agências. Apenas dizendo um fato óbvio, que é a agência ela tem muitos clientes. Você é um dos clientes. Então não tem como uma agência ela se especializar em você. Não tem como ela trabalhar só para você. Então, ela pega ali uma base de estratégias comprovadas e aplica. Só que, na maioria das vezes, isso não se aplica bem para nós profissionais da saúde. E aqui eu vou colocar para você alguns pontos, vou linkar aqui 5 pontos que você pode já implementar para mudar os resultados dessas campanhas, desse tipo de trabalho que as agências vêm fazendo para o seu negócio, seja seu consultório, sua clínica ou até mesmo para a sua carreira de forma individual. Primeiro ponto é:
profissional da saúde, você precisa entender e conhecer a fundo o seu público-alvo. Sim, eu sei que você resolve muitos problemas, mas existe um público específico que você melhor se comunica. E esse público tem características em comum. Então, quais são as características desse público? Você precisa conhecer esse público de forma mais profunda, para assim você comunicar para esse público. Segundo ponto é você criar conteúdo com base nesses dados que você vai ali mapear sobre o seu público, ou seja, quais são as dores e desejos desse teu público? O que que ele deseja alcançar? Quais são as dificuldades? Quando você cria esse tipo de conteúdo específico para um público muito bem delineado, ali para um público bem subnichado, você consegue se conectar muito mais. E o resultado das suas campanhas, o resultado do digital é muito melhor. Terceiro ponto é comunique a sua essência. Você tem uma forma de pensar única. Você tem uma forma de se expressar única. Você não é como os outros profissionais. E muitas vezes essa estratégia generalista das agências de marketing fazem você parecer como qualquer outro profissional. E aí eu entro no quarto ponto que é muito semelhante, que é foque no marketing de diferenciação. Existe algo em você que é muito diferente do teu concorrente. Você tem uma forma de ensinar, uma forma de educar o teu cliente, teu paciente. Afinal de contas, nós da área da saúde, a gente faz isso, né? A gente educa, reeduca as pessoas para ter comportamentos, agir de forma diferente em determinadas situações. Então, você tem uma forma muito diferente do teu concorrente de fazer isso. E essa forma diferente faz você se diferenciar. Você não é só mais um. Então, o que que você entrega no seu acompanhamento que é diferente? O que que você acredita que é diferente? Então, você buscar comunicar a sua essência e fazer esse marketing de diferenciação é muito importante também para você ter resultados muito melhores através das suas campanhas, através do seu posicionamento digital. E fechando aqui, sendo ali o mais importante, que é o quinto, é você entender que se você não souber como avaliar as campanhas e analisar métricas, você nunca vai saber se de fato está gerando resultado. Talvez a agência que você contratou, ela até mande ali um relatório para você, mas de fato você sabe se aqueles dados são suficientes para você saber se é um bom resultado ou não? Se você saberia me dizer ali quais são as métricas de cada processo, por exemplo, do número de pessoas que visualizaram o seu anúncio, quantas dessas pessoas clicaram, quantas dessas pessoas buscaram informação, dessas pessoas que buscaram informação, quantas dessas pessoas chegaram até uma conversa com você, dessas pessoas que chegaram a conversar com você, quantas passaram pelo processo de vendas. Abrindo um parênteses aqui, você tem um processo de vendas profissional? Se você não tem processo de vendas, provavelmente você já está perdendo muito, muito aí dessas pessoas. Mas se você tem esse processo de vendas, quantas dessas pessoas que chegam até o final do processo de vendas e fecham com você? Isso a gente analisa muito por porcentagens. Então, dessas pessoas que viram, 50% chegaram até o processo final, ali do processo de vendas, ou pelo menos do total de pessoas que estavam ali no início, que a gente chama de funil, né, do tráfego, bem no início, pelo menos 20 pessoas, 10 pessoas, 10%, 20% dessas pessoas fecharam com você? Se pelo menos 20, 30% dessas pessoas não estão fechando com você, você está perdendo dinheiro. Porque dentro daqui da estratégia que eu ensino, por exemplo, no Carreira Premium, a taxa de fechamento dos meus clientes que aplicam a metodologia é fechar ali uma média de 30%, 20%. Ou seja, do total de pessoas que viram você através da campanha que a agência do marketing digital subiu para você, desse total de pessoas, pelo menos 20% se transformaram em pacientes e clientes. Se não, você tem um grande problema aí para resolver. E aí a gente começa a observar que, mesmo você delegando essa função para uma agência de marketing, você precisa entender sobre marketing. E não precisa de muito tempo para você fazer isso. E eu te garanto isso porque, por exemplo, dentro do Carreira Premium,
duas aulas, uma aula de 20 minutos e uma aula ali com base de 15 minutos, você consegue entender sobre essas métricas e consegue saber como avaliar. Se você faz isso pelo menos ali a cada 15 dias, o ideal é que você fizesse uma vez por semana, analisar essas métricas. Mas se pelo menos a cada 15 dias você separa 5 minutos para analisar essas métricas em uma planilha simples e ver quais são os pontos que precisam ser corrigidos, que a gente chama de gargalo, você já consegue saber se essa agência está ou não gerando resultado. Você já consegue saber o que precisa ser feito para melhorar. Claro, esses 4 pontos que eu linkei aqui anteriormente, vai sim ajudar você a melhorar os resultados da campanha. Mas se você não souber de fato o que é uma campanha de tráfego pago, se você não souber de fato como analisar essas métricas e como corrigir alguns gargalos, alguns pontos, você vai mais jogar dinheiro fora fazendo anúncios e contratando agências do que de fato ter resultado. Porque a gente só consegue delegar uma função e ter êxito quando a gente sabe de fato analisar essas métricas. Então, aqui contando uma história rápida. Um dos meus clientes entrou para minha consultoria individual, ele estava fazendo tráfego e achava que estava tendo resultado, porque ele estava fazendo uma média ali de uma, duas vendas por semana. Só que quando eu fui analisar, eu vi que, mesmo ele tendo resultado, aquele resultado poderia ser muito melhor, muito maior. Fizemos correções no posicionamento dele, ou seja, corrigimos algumas coisas no Instagram dele, porque a comunicação dele também não estava muito bem alinhada para trazer um público qualificado para poder comprar e investir mais no acompanhamento dele. Quando corrigimos esse posicionamento no Instagram dele, conseguimos também fazer com que mais pessoas se interessassem e entrassem em contato com ele, pessoas que viam o anúncio dele. E dessas pessoas também fizemos uma correção no processo de vendas e aumentamos a taxa de conversão, ou seja, mais pessoas vieram falar com ele e mais pessoas também fecharam. Então a gente conseguiu ter um resultado 3 vezes melhor, porque não foi só melhorar o número de pessoas que entravam em contato, mas também melhoramos o processo de vendas para que essas pessoas que entravam em contato fechassem mais, se transformassem mais em clientes que pagavam e pagavam bem. Então a gente conseguiu ter ali em 30 dias, melhorando esses processos, 3 vezes mais o resultado, ou seja, ele triplicou o faturamento dele. Por isso que é muito importante você entender que agências de marketing digital não vão fazer você faturar mais. O que faz você faturar mais é, primeiro, você entender sobre o tráfego, primeiro, entender sobre o marketing digital, mesmo que seja o básico, para saber avaliar e poder delegar essa função para uma agência, e também você saber como se posicionar no digital, para que você atraia um público qualificado, porque você vai se comunicar bem e fazer com que mais pessoas qualificadas fechem venda com você. Então, começa do momento que você entende sobre marketing e sabe sobre o processo de vendas, porque sem as duas coisas juntas, casadas, você não consegue ter um bom resultado. Inclusive, falando aqui sobre ter bons resultados, convido você a se inscrever aqui no canal, a você ativar o sininho, curtir esse vídeo, porque você vai aprender muito mais estratégias aqui no meu canal. Você vai saber como avaliar essas métricas, você vai saber como que você sobe campanhas que vão de fato gerar resultado, quais são as principais ações que você deve tomar, não só sobre marketing, mas também sobre vendas. E falando também sobre analisar essas métricas, eu abri uma oportunidade para você ter a minha avaliação sobre o seu processo. Isso mesmo, de forma gratuita, você pode clicar aqui na legenda aqui desse vídeo, tem um link para um formulário para você tentar uma vaga gratuita e falar comigo ou com um dos meus especialistas para a gente analisar a sua situação e a gente ver qual é o ponto que precisa corrigir na sua campanha de marketing. Aonde está acontecendo ali talvez um gargalo que um ponto de virada pode fazer você ter resultados melhores. Eu vou fazer isso gratuitamente para você numa conversa que nós vamos ter aqui através do digital, pelo Zoom, e você vai saber exatamente quais são os pontos que você pode corrigir e como você pode ter resultados muito melhores. Gratuitamente, só você vir aqui na legenda desse vídeo, clicar e preencher o formulário para concorrer a uma das vagas. E mais uma vez, curte aqui esse vídeo, mande para mais profissionais e se inscreve e ativa o sininho para ter acesso a mais conteúdos. Nos vemos numa próxima aula, no próximo vídeo. Tchau, tchau!